Pré-jogo de Corinthians e Palmeiras. Derby, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como que chegam os dois times? O Corinthians chega ocupando a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras chega liderando o campeonato de forma isolada, certo? E também, quem sabe, até se bobear, praticando até o melhor futebol do Brasil. Antes disso, eu fazer aquele esquenta jogo, algumas coisinhas básicas. Deixa seu like, coloca sua opinião aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa seu sininho das notificações e vem comigo falar um pouquinho sobre o derby. Corinthians para esse jogo vai ter as voltas do Bidu e do Alan, ambos cumpriram suspensão automática no jogo contra o Internacional. Em contrapartida, os desfalques, e são bastantes. O Corinthians vai ter uma porrada de desfalque para o jogo de hoje. Não vai ter Pedro Milans, lesionado. O zagueiro João Pedro Tchoca, também lesionado. Os laterais esquerdos, Hugo Farias e Angileri. Charles, Caio César, Guinegão, Memphis e além do André Ramalho. Então, ou seja, são tantos e tantos desfalques que o Corinthians vai ter para o jogo de hoje que tá fácil de perder a conta, hein? Então, escalando um provável Corinthians para o jogo de hoje, Fernando Diniz deve utilizar o mesmo time praticamente que venceu o Platense no meio de semana pela Libertadores da América. Então, Corinthians para o jogo de hoje, tendência que seja Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. André Ramalho, não, como dito, não joga hoje, tá? Bidu, Ranieri, André, Breno Bidon, Garro, e lá na frente a dupla de ataque com Kaique e Yuri Alberto, certo? Estreia também do professor Fernando Diniz pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e também estreia do também Fernando Diniz pelo Corinthians na Neoquímica Arena, e ele já vai ter logo um senhor desafio pela frente contra o maior rival e também, como já citado, o líder do campeonato e de forma isolada. Agora, respondendo o que muitos da imprensa estão falando, tá? O Palmeiras está no melhor momento que o Corinthians, isso é fato. O Palmeiras vai chegar mais descansado pro jogo de hoje, até porque o Palmeiras jogou na quarta-feira e o Corinthians jogou na quinta, ou seja, o Palmeiras teve quinta, sexta e sábado para se preparar para esse jogo, enquanto o Corinthians jogou na quinta-feira e teve somente sexta e sábado para se preparar. Então, ou seja, a tendência é que o Palmeiras chega para o jogo de hoje mais inteiro fisicamente. Mas eu não vejo esse favoritismo todo do Palmeiras, tá? Para o jogo de hoje. Você pode falar que o Palmeiras vem embalado, que o Palmeiras tá bem no campeonato diferente do Corinthians, mas agora você falar que o Palmeiras é favorito, você tá desacreditando desse clube aqui. Ou você não acredita no Corinthians, ou você também não sabe o que é clássico, tá? Até porque já teve outros roteiros bem iguais, onde o Palmeiras também chegava bem pro derby, enquanto o Corinthians psicologicamente chegava, não vou dizer inferior, mas que o Corinthians chegava, sabe, como que eu posso dizer, desapontado, se é que você me entende. 2011, Corinthians chega eliminado na pré-Libertadores, vai pro derby contra o Palmeiras, vai lá e vence o Palmeiras por 1-0. E recentemente também, ano passado, o Corinthians vinha de uma eliminação na pré-Libertadores. Dessa vez o carrasco foi o Barcelona de Guayaquil, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, final do Campeonato Paulista. O Corinthians vence o Palmeiras e dá um passo enorme para conquistar o título do Campeonato Paulista do ano passado. Então, ou seja, uma coisa é você falar que o Palmeiras
chegar bem para o clássico. Outra coisa é você falar que o Palmeiras é favorito, entendeu? Então, ou seja, que o Palmeiras é favorito pro clássico, eu discordo. E clássico não tem favorito. Clássico tudo pode acontecer. Pode acontecer do Corinthians estar num bom dia e vencer, e nós já vimos já, apesar desse time do Corinthians ser um time que escolhe jogo para jogar, mas que é um time que quando escolhe jogo, quando tá afim, quando tá concentrado, é um time que tem a capacidade de que consegue. É um time que é capaz. Isso é fato. Nós vimos isso na temporada passada. Pô, nós conquistamos o Paulista e a Copa do Brasil eliminando o Palmeiras. Conquistamos o Paulista ganhando o Palmeiras, vale lembrar. E conquistamos a Copa do Brasil eliminando o Palmeiras, inclusive ganhando os 2 jogos. Com direito ao Lé, a torcida do Palmeiras xingando o Abel. Então, ou seja, o Corinthians tem totais condições, sim, de vencer o Palmeiras hoje. Agora, se fosse o Corinthians do Dorival, porque como é o Corinthians do Fernando Diniz, eu tenho uma esperança. Porque o Corinthians mudou de técnico, já deu pra ver que o Diniz já deu uma cara nova nesse time, sabe? O Diniz é um cara que, apesar dos últimos trabalhos que ele teve, não foi muito bom. No São Paulo ele não foi bem, apesar de ter... Pô, o São Paulo chegou a abrir 7 pontos de vantagem e perdeu o título. Então, ou seja, o trabalho do Diniz, beleza. Não foi bem no São Paulo, só recapitulando aqui, tá? No Fluminense foi bem, onde ele viveu o seu melhor momento, mas depois do Fluminense foi só ladeira abaixo. No Cruzeiro foi mal, na Seleção Brasileira foi mal também. Então, ou seja, no Vasco, seu último clube também, foi mal, teve mais derrotas do que propriamente vitórias. Então, ou seja, mas o que dá pra ver no Diniz é o quê? Que ele já provou isso, que ele é um cara que ele consegue conversar com o jogador no olho a olho. Coisa que, pô, o Dorival, pô, por exemplo, o Corinthians estava perdendo por 2-0 num jogo aí, o Dorival chegava lá no vestiário e parecia que ficava passando a mão na cabeça dos caras. O Diniz não. O Diniz é aquele cara mais enérgico na beira do campo. O que isso pode ser bom também. Entendeu? Então, ou seja, por que eu tenho uma esperança que o Corinthians possa sair do derby vitorioso hoje? Porque o Corinthians trocou de técnico, o novo técnico já deu uma casca nova para esse time. Porque dava pra ver com o Dorival que as coisas não iam fluir mais. O trabalho ele chegou no teto e ia ser isso aí mesmo, ia ser daí pra pior. Com o Diniz não. Com o Diniz ele já colocou uma cara boa nesse time. Entendeu? O árbitro para o jogo de hoje, tá? Flávio Rodrigues de Souza vai ser o dono do apito. Isso não é nada bom, tá? O Corinthians que não vence com ele no apito desde outubro de 2022. Foi a última vitória do Corinthians com ele no apito, tá? Vamos torcer aí que ele não seja protagonista, né, velho? E palpite, cara, jogo aberto, jogo que ambas as equipes marcam, mas o Corinthians sai vitorioso do derby. 2-1 Coringão hoje. E vai pra cima deles. E como eu falei, repito aqui, deixa seu like, coloca sua opinião aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tá certo? E eu volto ainda hoje pra fazer o pós-jogo, hein? Não sai daí não. Fui.